Irmãos, bom dia então, de novo. Nós vamos, embora hoje seja um domingo especial, a gente vai fazer uma palavra que é especial por outra razão. Ela é especial porque ela está na Bíblia. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Atos. Então hoje a gente vai estudar uma passagem que na narrativa de Atos, ela exerce um papel fundamental e, como nós vamos ver, ela exerce um papel fundamental também na nossa vida cristã, na maneira como nós encaramos a nossa vida cristã, individual e coletivamente. Ou seja, a nossa devoção particular, a nossa vida particular com o Senhor, mas também a maneira como a gente serve a Deus como igreja. Então, eu vou te pedir bastante atenção nessa palavra de hoje, para a gente conseguir trabalhar os temas que estão nela contidos. Abram comigo, então, as Bíblias em Atos, capítulo 6. A gente vai ler os 7 primeiros versículos do capítulo 6 de Atos. Atos, capítulo 6, verso 1, vai dizer assim, então. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar uma vez mais? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra perfeita, como cantamos, Deus, completa, suficiente. E nós confessamos a nossa inadequação, Deus, porque a palavra de Deus, e nós somos homens pecadores e falhos. Nós declaramos a nossa dependência do Teu Espírito Santo nessa manhã. Se o Teu Espírito não mover os nossos corações, se o Teu Espírito não estiver falando por intermédio desse que prega, se não estiver nos nossos ouvidos, Deus, essa palavra não poderá ser entendida. Por isso nós pedimos, Deus, pela Tua misericórdia nessa manhã, Deus, que o Senhor demonstre a Tua graça, que o Senhor dispense a Tua graça à Tua igreja nesse momento, Deus, para que entendamos e sejamos, Deus, como a Tua palavra mesmo nos ensina, operosos praticantes, Deus. Essa é a nossa oração como igreja em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, antes da gente entrar nessa passagem propriamente, é importante a gente olhar o contexto onde ela está inserida, porque ela é uma narrativa aparentemente simples, curta, mas o lugar onde ela se encontra na narrativa de Atos dá para ela assim, uma função bastante central nesse livro. Então, no contexto imediato, no livro de Atos, a partir ali do capítulo 3, Lucas, o autor da obra, ele vem nos contando como a igreja começou a sofrer oposição. As primeiras oposições que foram levantadas à igreja, as primeiras perseguições. Então, isso vem desde lá, com a repercussão da cura daquele homem coxo, que resultou em Pedro e João sendo trazidos diante das autoridades do templo, e vem sendo narradas outros obstáculos que foram colocados no caminho da primeira igreja, ou da igreja primitiva, como se chama. O nosso irmão John Stott, no seu comentário do livro de Atos, ele vai dizer que nesse trecho, a partir do capítulo 3 até aqui, a gente enxerga 3 estratégias que o próprio Satanás teria utilizado contra a igreja, a fim de frear o avanço da igreja e acabar com a obra dela.
A primeira estratégia seria, então, a estratégia da força bruta. Isso está lá no capítulo 4, né, que foi quando a perseguição das autoridades do templo tentou, por meio de proibição legal, né, por meio de coação, calar os apóstolos. E a gente viu como isso foi frustrado. A segunda estratégia, né, que Satanás teria utilizado para frear o avanço da igreja, para se interpor nessa obra, teria sido a estratégia da corrupção ou da hipocrisia. Isso está narrado no capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira, né? Satanás pensou que se conseguisse tentar a igreja se corromper, a manter um padrão externo de santidade, mantendo o seu interior não regenerado, a igreja sairia dos trilhos. E essa estratégia também foi frustrada, como nós vimos alguns domingos atrás. E essa terceira estratégia, o John Stott ele chama de estratégia da distração. O que seria essa estratégia? Satanás pensou que se ele conseguisse, então, tirar o foco dos 12, né, dos apóstolos, daquilo que de fato era o chamado deles, que era o ministério da oração e da palavra, como nós vamos explicar mais adiante, a igreja definharia e ele teria sucesso nessa tentativa de conter o avanço da igreja. Mas, mais uma vez, como a gente vai ver daqui a pouco, essa estratégia também foi frustrada. Então, essa passagem ela seria, assim, nessa sequência aí de oposições, ela seria como se fosse a terceira grande oposição que Lucas está narrando aqui, que a igreja sofreu. Mas também ela marca um ponto de transição na história, né, na narrativa aí. Porque a gente vai ver que a partir logo do versículo 8 do capítulo 6, que nós vamos ver nos próximos domingos, Lucas vai começar a dar uma outra ênfase na narrativa. Ele vai começar a contar como que a igreja começa a se expandir para o mundo gentio. Ou, dito de outra maneira, como a igreja, a partir de um círculo judaico, né, inicial, ela começa a se expandir para longe desse círculo. Então, inicialmente, a palavra é pregada para os judeus gregos, que a gente vai falar desse grupo daqui a pouquinho. Então, a palavra ela avança para Samaria, um africano é convertido, que é o eunuco, né, isso está lá no capítulo 8, pois Saulo vai se converter, Cornélio vai se converter, vai ser o primeiro gentio mesmo, convertido e integrado à igreja. Então, Lucas vai começar a narrar essa expansão. E essa expansão, como eu falei, ela primeiro se dá naqueles que eram chamados os judeus gregos. E os personagens principais, então, dos próximos capítulos da narrativa são Estevão e Filipe. Então, essa narrativa de Atos 6, ela cumpre também o papel de apresentar os atores principais, se a gente puder chamar assim, que vão tomar conta da narrativa nos próximos capítulos. Então, Lucas quer mostrar de onde surgiu esse Estevão, de onde surgiu esse Filipe, e por que eles tinham a autoridade para fazer o que faziam, ou a legitimidade até para fazer o que faziam. Então, no contexto imediato da narrativa, essa é a função que esse trecho ocupa. Num contexto um pouco maior, um pouco mais amplo, do livro de Atos como um todo ainda, a gente pode enxergar essa passagem de uma outra maneira também. Se os irmãos se lembrarem, a gente falou isso muito nas primeiras séries, nos primeiros sermões sobre o livro de Atos. O livro de Atos é uma obra em 2 volumes, escrita pelo evangelista Lucas. Então, o primeiro volume é o Evangelho de Lucas, o segundo volume dessa obra é o livro de Atos. O objetivo do primeiro volume, segundo o próprio autor, era narrar as coisas que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. E o objetivo do segundo volume seria, por consequência, a narrativa da continuação, ou seja, o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Só que Jesus está fazendo e ensinando, não mais estando presente na terra. Então, ele está fazendo e ensinando pela sua igreja através do poder do Espírito Santo. Então, Lucas, a todo tempo, quer mostrar como as ações da igreja são, na verdade, as ações do próprio Deus, as ações do próprio Jesus Cristo, através dos seus servos animados pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente vai ver como essa questão aqui da distribuição diária das viúvas, a assistência às viúvas, era, de certa forma, também uma continuidade, uma extensão do ministério de Jesus. E, num contexto ainda mais amplo, agora, olhando para a narrativa da redenção como um todo, a gente enxerga a igreja de Deus, né, o novo povo de Deus,
A igreja do Senhor que está se formando ali, que está se constituindo, crescendo, expandindo em número, e com esse crescimento, com essa expansão, novos problemas ou novos desafios, novas questões que até então não tinham sido respondidas, passam a ter que ser respondidas, questões de cunho administrativo, a gente podia dizer assim. Tá? Então, seria esse, o contexto imediato, a questão da perseguição e a transição para a expansão da igreja. O contexto um pouco mais amplo é demonstrar, segundo o objetivo do livro, que Jesus está continuando o seu ministério na terra através da igreja, e, no contexto ainda mais amplo, ela mostra o avanço da igreja e como a igreja passa a enfrentar, então, uma nova realidade com o seu crescimento numérico e a sua necessidade de se organizar. Então, bom, perdão. Tendo visto o contexto, então, a gente entra na passagem propriamente dita. E a passagem, ela é curta, como eu disse, e não tem grandes complicações. Ela é dividida em 3 partes, e essas 3 partes são muito facilmente identificáveis na leitura. Lucas, primeiro, ele apresenta qual era o problema, né, o que foi o problema que a igreja enfrentou. Isso ele apresenta, então, no verso 1. A primeira parte, então, é composta pelo verso 1. A segunda parte seria, então, qual foi a solução dada para aquele problema. E isso Lucas apresenta nos versos 2 até 6. E a terceira parte seria, então, o resultado da solução dada àquele problema, que seria o verso 7. Então, como eu disse, muito simples, se você ler aí com um pouquinho de atenção, você identifica claramente essas partes aí. Problema, solução e resultado. Então, a gente vai falar com um pouquinho de detalhe sobre cada uma dessas partes e depois, no final, a gente vai extrair alguns princípios que a gente pode tirar para a nossa devoção individual, como eu disse no início, e para a nossa maneira de organização e de funcionamento como igreja, princípios que a gente extrai da maneira como os apóstolos, ou como o Espírito Santo, levou os apóstolos a tratarem dessa questão. Bom, primeira parte, então. O que era o problema? O que foi enfrentado ali pela igreja? O problema era as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um monte de palavras juntas que se a gente não examinar cada uma um pouco mais de perto, elas não fazem muito sentido. Por quê? Porque até então, em primeiro lugar, esse grupo, judeus helenistas, sequer havia aparecido na narrativa até então. Sequer sabíamos até então que haviam 2 grupos na primeira igreja, na igreja primitiva. Quem seriam, então, esses judeus helenistas? Bom, Lucas faz um contraste aqui, né? Ele apresenta os judeus helenistas em contraste ou em oposição, nessa situação específica, ao que ele chama de hebreus, simplesmente hebreus, né? Talvez uma melhor forma de traduzir seria assim, judeus hebreus ou judeus hebraicos e judeus gregos. Quem eram os judeus hebreus, então? Quem eram esses hebreus que Lucas está falando? Eram judeus naturais ali da região de Jerusalém, né, ali da Palestina, que falavam majoritariamente aramaico, muito provavelmente, talvez um pouco de hebraico, e um pouco de grego, né, porque grego era a língua franca da época. Mas, majoritariamente, o aramaico era a língua primeira deles, e os seus serviços, né, os seus cultos nas sinagogas, eram todos conduzidos nessa língua, em língua aramaica. E eles se identificavam mais com a cultura hebraica, né, tradicional, vamos chamar assim. E os judeus gregos eram judeus naturais de outras regiões do Império Romano, né, no que ficou conhecido como a dispersão, a diáspora, né, judeus descendentes daqueles que, após o cativeiro babilônico, não voltaram para a Palestina, mas ficaram dispersos né, na região que inicialmente era o Império Assírio, depois Babilônico, né, e na época da narrativa aqui, Império Romano. Eles falavam majoritariamente grego, então não aramaico, majoritariamente grego, e culturalmente eles se identificavam mais com a cultura grega, tanto que os seus cultos e o serviço nas sinagogas eram conduzidos em língua grega. Então, né, basta que haja 2 seres humanos para haver tensão, né? Havia aí 2 grupos, e entre esses 2 grupos havia uma certa tensão também entre os judeus hebreus e os judeus gregos.
O que é triste não é que haja essa tensão. Como eu disse, ser humano é ser humano, né? Você botou mais de um, já deu problema. Um já deu problema, né? Mais de um é certeza que deu problema. Mas a questão não é existir essa tensão entre os dois grupos só. O problema é que essa tensão, que era anterior à igreja, ela é trazida para dentro da igreja, onde não deveria haver esse tipo de partidarismo, né? Paulo vai dizer depois que na igreja não há espaço, né, nem para judeu, nem para grego, nem para escravo, nem para livre. Então, assim, não deveria haver esse partidarismo. Então, esse problema, a gente vê que o problema das viúvas, na verdade, foi talvez a manifestação de algo mais profundo ali, de uma tensão mais antiga, que, nesse caso, se manifestou na questão da assistência das viúvas. Bom, quem eram as viúvas? As viúvas eram aquelas mulheres que o marido tinha morrido. Né? Mas não é só isso, irmãos. A gente, quando pensa em viúva, nessa época aqui, a gente tem que lembrar, ou pensar nelas, como a própria encarnação da vulnerabilidade social. A viúva, naquele tempo, nós estamos falando aqui em viúvas que não tinham parentes, muito provavelmente, ou que os parentes haviam negligenciado o seu cuidado, eram aquelas mulheres que, já pela idade ou pelo próprio contexto social, não tinham como buscar o seu sustento, a sua própria subsistência, a sua própria sobrevivência estava em risco, a partir do momento que elas perdem o seu marido. E não havendo familiares próximos que pudessem tomar conta delas, elas estavam em situação extremamente precária e vulnerável naquela sociedade. Então, veja que uma questão envolvendo viúvas é uma questão sensível. A gente está falando ali de pessoas que não têm quem olhe por elas. E, pelo que o texto nos conta, as viúvas dos judeus gregos é que estavam sendo negligenciadas nessa distribuição diária. É importante dizer também o que era essa distribuição diária, né? Então, você vê que a gente disse qual era o problema, mas a gente está quebrando parte por parte aqui para a gente entender bastante. Porque, se a gente não entender bem o problema, talvez a gente não aprecie propriamente a solução que foi dada. Então, pecando talvez um pouco por excesso, o que era essa distribuição diária, então? Não sei se você vai se lembrar, mas no final do capítulo 4 de Atos, lá nos versos 35 até 37, Lucas vai contar que as pessoas estavam vendendo seus bens, as suas propriedades, e trazendo o resultado, né, dessas vendas e depositando aos pés dos apóstolos, é assim que está a expressão lá, depositando aos pés dos apóstolos, para que isso fosse distribuído a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, a expressão está exatamente assim lá. Então, provavelmente, o que está se tratando aqui é essa distribuição desse fundo comum de dinheiro que estava sendo distribuído para os necessitados da igreja, sendo que, como a gente explicou, as viúvas seriam talvez o grupo, um dos mais necessitados, ou talvez até um dos maiores grupos que tinham necessidade. Ou, talvez, há essa possibilidade também, essa distribuição diária dissesse respeito a uma distribuição diária de alimento. Então, não seria uma distribuição de dinheiro, né, de grana, mas seria uma distribuição de alimento. Isso fica sugerido no verso 2, quando os apóstolos dizem que eles não podem se dedicar ao ministério de servir às mesas. Né? E ali no original a expressão é justamente essa mesmo, é servir às mesas como um garçom mesmo. Então, talvez fosse um alimento comprado com aquele dinheiro do fundo comum que tinha que ser distribuído diariamente para aquelas pessoas que não tinham. Fato é que o grupo dos helenistas estava se enxergando negligenciado e estava enxergando que as suas viúvas estavam ficando prejudicadas, estavam saindo prejudicadas nessa distribuição. Essa murmuração era uma murmuração, em última instância, contra os apóstolos, contra os próprios líderes da igreja. Porque lembra, mais uma vez, que o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos. E quem está dizendo aqui que não está dando conta, né, de cumprir o ministério da palavra e de servir às mesas são os 12, né, que são os apóstolos, com Matias agora no lugar de Judas Iscariotes. Então, veja que não era uma questão fácil, não era uma questão simples, era uma questão sensível, envolvia talvez muito mais ali do que só uma questão administrativa ali de repartição de esmolas ou de porção, né, de alimentos. Bom, esse foi o problema, então, que a igreja estava enfrentando. Essa é a primeira parte da passagem. Vamos passar, então, para a segunda parte, onde
nós vamos ver a solução que os apóstolos deram para essa questão. Para a gente pensar na solução que os apóstolos deram para essa questão, para a gente conseguir apreciar ela um pouco, é importante que a gente entenda qual foi a solução que os apóstolos não deram. O que os apóstolos não disseram como solução a esse problema? Ora, o que eu quero dizer com isso? Pense comigo. Se o auxílio às viúvas, né, que, como eu disse, representam aqueles mais necessitados, aqueles mais vulneráveis, não fosse parte do ministério, do serviço, da razão de ser da igreja, o que os apóstolos deveriam ter dado como solução a esse problema? Seria simplesmente deslegitimar o problema. Olha, pessoal, vocês estão aí reclamando de distribuição de dinheiro ou de distribuição de alimento para as viúvas, mas isso nem era para a gente estar fazendo. Isso não é parte do ministério da igreja, não. Então, vocês vão procurar isso em outro lugar ou vão fazer isso de outra maneira. O papel da igreja é só pregar e orar. Essa não foi, repetir bastante ênfase, a solução que os apóstolos deram. Eles não deslegitimaram o problema. Eles não trataram o problema como se não fosse responsabilidade da igreja cuidar daqueles que estavam em necessidade. Então, é muito importante que a gente entenda isso já de cara. O auxílio aos pobres, aos necessitados, aqueles que estão em situação que não tem ninguém que olhe por eles, sempre foi parte integrante do ministério da igreja. Isso fica muito claro na resposta dos apóstolos, porque os apóstolos, além de não deslegitimar o problema, eles dão uma solução para esse problema, que fica implícito na solução que os apóstolos deram, que o ministério que cuidaria dessa distribuição não era nem mesmo inferior ao próprio ministério da oração e da palavra. Não tá, quando você lê o texto, não está implícito em lugar nenhum do texto que havia uma inferioridade na tarefa de servir às mesas. O que existe aqui, meus irmãos, não é uma questão de inferioridade. Não é por isso que os apóstolos não estão querendo servir às mesas. O que existe aqui é simplesmente uma questão de chamado, ou de prioridade, ou de vocação. O que os apóstolos estão dizendo é que o chamado que Deus havia apresentado para eles não era o chamado de servir às mesas. Mas a questão de servir às mesas, ela tinha, sim, uma importância central e fazia parte daquilo que a igreja deveria fazer como continuação do ministério de Jesus Cristo. E veja que isso, meus irmãos, não é uma novidade aqui do Novo Testamento, tá? Toda a Bíblia concorda com a questão de que é parte da religião correta, né, de uma devoção correta a Deus, socorrer aqueles que estão em necessidade. No Salmo 68, Deus vai se descrever como pai dos órfãos e defensor das viúvas. No livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, há instruções muito claras e provisão para o cuidado das viúvas e dos órfãos. Em Isaías, no capítulo 1, verso 17, se você olhar lá também, Deus está repreendendo o povo de Israel pela devoção falsa que eles estavam apresentando. E no caminho de correção do povo de Israel estava também o cuidado dos órfãos e das viúvas. E o Novo Testamento também concorda com essa visão. Se você abre comigo agora, por favor, em Tiago, no capítulo 1. Verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 27. Vai estar escrito assim lá: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Os órfãos eram outro grupo extremamente vulnerável, extremamente necessitado, e colocado como alvo da assistência ou do ministério da igreja. O que o contexto de Tiago está falando ali, meus irmãos? Tiago, ali no seu capítulo 1, e, na verdade, na sua epístola como um todo, ele está defendendo a necessidade de que uma fé correta, ou, para usar a expressão que ele usa lá, uma religião correta, uma religião verdadeira, ela não pode ser uma religião somente interna. Não é uma religião somente de ideias ou de sentimentos. Uma religião que é somente de ideias e sentimentos não é a religião correta. A verdadeira religião é uma religião que se expressa em obras. Então, é a questão da fé e das obras que permeia toda a epístola de Tiago, ela estaria talvez resumida nesse verso 27. Não basta que você diga que crê no Senhor, não basta que você acredite que crê, você acredite que acredite em Deus. A sua fé, ela vai ser confirmada para você e para os outros diante de Deus quando ela se expressa em obras, quando ela se expressa em ações concretas que mostrem quem de fato você é, que mostrem que de fato você é uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, uma religião que não se expressa em auxílio, em extensão de mãos para aquele que é o mais necessitado, a Bíblia diz que é uma religião falsa, é uma religião vazia. Então, os apóstolos concordam com isso. Eles não estão, de maneira nenhuma, diminuindo o problema aqui da assistência aos necessitados. Pelo contrário, eles estão, então, tentando dar uma solução para que as duas coisas aconteçam, e eles enxergam corretamente que as duas coisas precisam acontecer para a igreja crescer de forma saudável. O servir às mesas e o ministério da oração e da palavra. A gente volta a isso mais daqui a pouco, mas é importante a gente ver isso. Quando os apóstolos dão essa solução, eles estão legitimando o ministério de serviço às mesas. Tá? Bom, e como é que eles vão solucionar esse problema, então? Qual é a solução que os apóstolos estão oferecendo? Eles pedem que a comunidade, então, eleja 7 homens para tomar conta desse serviço. E os 7 aí, irmãos, pode parar de fazer cabala, de fazer numerologia, não tem nada de nada, não, tá? É 7 porque é 7, porque era um costume lá dos judeus resolver esse tipo de questão com juntas de 7 homens. Tá? Devia ser 12, mas é 7. E os 7 homens, gente, eles vão colocar algumas qualificações para essas pessoas. Então, as pessoas que a comunidade apresentaria como candidatos a fazer esse serviço, elas deveriam apresentar certas qualificações. E para a gente pensar sobre essas qualificações, talvez seja interessante ou útil a gente fazer uma analogia aqui agora. Uma analogia arriscada, mas vou fazer assim mesmo. Que é o seguinte, pensa numa empresa. Tá? Eu sei que é arriscado porque tem gente que não sai da analogia, acha que igreja é empresa e fica nela. Mas vamos só, é analogia, irmãos, a igreja não é empresa. Tá? Mas vamos pensar numa empresa. Como é que uma empresa faz quando ela quer contratar alguém? O processo é mais ou menos assim. Você primeiro precisa reconhecer que você precisa contratar alguém, que existe uma necessidade ali naquela empresa. Uma vez reconhecida essa necessidade, a maioria das empresas tem lá um setor de RH, departamento pessoal, um setor de pessoas, enfim, que vai, então, junto com a área que está demandando aquela vaga, listar quais são as qualificações que são necessárias para resolver aquele problema. Então, o que um candidato que chegar aqui na nossa frente, o que ele tem que ter de experiência ou de conhecimento para poder resolver esse problema? Então, é feito esse trabalho, a vaga, então, a gente chama que a vaga é aberta, as qualificações são colocadas, e isso é divulgado, então, de alguma maneira, publicamente, em site, jornal, o que quer que seja. Do ponto de vista do candidato, o que ele faz? Ele olha aquela vaga aberta, ele toma conhecimento daquela vaga, e o que ele faz? Ele olha se ele entende que ele tem as qualificações. Então, está lá, tantos anos de experiência, fala inglês, sabe disso, sabe daquilo outro, ele faz uma avaliação, se candidata.
Uma vez, né, que ele se candidata àquela vaga, qual que é o trabalho que a empresa vai fazer? Ela vai, por algum processo, né, que isso varia muito de empresa para empresa, mas, mesmo variando o processo, o objetivo é que é o quê? É avaliar se, de fato, existe uma correspondência entre as qualificações que a empresa julgou necessárias para aquela posição e as qualificações que aquele candidato diz que tem. Então, é feito um processo para ver se isso, de fato, é verdade, se existe essa correspondência. Em havendo, o candidato é contratado. Em não havendo, o candidato é, então, dispensado. Em linhas gerais, é assim, né, que as empresas fazem. Então, vamos pensar como se a gente fosse agora o RH do Cristianismo Corporation aqui, de Atos 6. A gente está abrindo 7 novas vagas para gerente de logística alimentar para vulneráveis. Tá bom? Esse é o nome da nossa vaga. E a gente, então, vai trabalhar lá com os apóstolos e a gente vai querer saber assim, quais são as qualificações, então, que o gerente de logística e distribuição alimentar para vulneráveis tem que reunir para a gente contratar essa pessoa. Então, vamos pensar comigo quais foram as qualificações que os apóstolos responderam. Bom, em primeiro lugar, eles pediram boa reputação. Meio fora de moda nos dias de hoje, mas dá para a gente entender porque isso seria uma qualificação para esse emprego, gente, entre muitas aspas, aqui em particular, né? Eles estariam lidando ali, né, com distribuição, como eu falei, talvez de dinheiro, de uma soma de dinheiro. Eles estariam lidando com 2 grupos que, como a gente viu, havia tensão entre esses 2 grupos. Então, era muito importante que essas pessoas tivessem uma reputação acima de qualquer suspeita, né? Caso contrário, ali, a acusação de favorecimento de uma parte ou de outra não sumiria, né? Então, beleza. Boa reputação, acho que dá para a gente entender e colocar aqui na qualificação da nossa vaga. Sabedoria. Tá bom. Talvez, nos dias de hoje, a gente não descrevesse dessa forma, né? Sabedoria é um negócio que está muito vago, a gente talvez quebraria isso de outra maneira. Mas também dá para entender, né? Por que esse cara tem que ter sabedoria? Ora, ele vai estar lidando com questões muito sensíveis, com pessoas em necessidade. Então, ele vai ter que diferenciar pessoas que estão em necessidade de pessoas que não estão em necessidade, pessoas que têm mais necessidade de pessoas que têm menos necessidade. Então, faz sentido você pensar que haja, né, na descrição dessa vaga, que a sabedoria seja uma das qualificações que a gente procure. Então, beleza, pode colocar lá e publicar. Mas aí você chega na terceira qualificação que os apóstolos colocaram, e aí que a porca torce o rabo. Porque aí fica muito clara as limitações da minha analogia. Porque a terceira qualificação que essas pessoas deveriam ter é que elas deveriam ser cheias do Espírito Santo. Para distribuir marmita, cheio do Espírito Santo para distribuir esmola. Aí, desculpa, apóstolos, isso aí eu não posso pôr, né, na descrição da vaga. Mas eles colocaram, gente, porque e aí eu repito, aí fica muito clara os limites da minha analogia. E aí fica muito claro quando eu disse que igreja não é empresa. Por que essas pessoas tinham que ser cheias do Espírito Santo, gente? O trabalho que elas estão fazendo aqui é, como eu brinquei aqui, distribuição de marmita, assim, é distribuir esmolas. Uma pessoa que seja um bom administrador, que saiba fazer conta e que seja cascudo para escutar a reclamação, estaria muito bem para mim, né, se fosse eu que estivesse colocando alguém nesse lugar para fazer essa função. Mas, meus irmãos, igreja não é empresa. Sabe o que isso significa? Que para trabalhar no ministério, para fazer a obra de Jesus Cristo, para continuar a obra de Jesus Cristo na terra, como nós já vimos que é a assistência aos necessitados, faz parte desse ministério, desse serviço de Jesus Cristo aqui na terra, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. A pessoa tem que ser capacitada, movida pelo Espírito Santo, para qualquer atividade que ela faça no reino de Deus. Desde a distribuição da marmita, até a limpeza de um espaço, até a organização de um evento, até a comunicação de um fato. Se está fazendo para o reino de Deus, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo. A gente não está, como igreja, empenhado em atividades, a gente não pode cair nessa tentação de se empenhar em atividades onde a gente esqueça
que todo e qualquer atividade que é feita na igreja, ela é feita com peso eterno, porque ela é feita para Deus e, enquanto animada pelo Espírito Santo, feita pelo próprio Deus. Então, esses homens que iam distribuir esmolas, que iam distribuir alimentos, eles não poderiam fazer isso na igreja de Deus, como ministros de Deus, como aqueles que fazem as coisas em nome de Jesus, se eles não tivessem cheios do Espírito Santo. Então, os apóstolos vão colocar essa qualificação. E essa qualificação é essencial para nós hoje, em qualquer coisa que vamos fazer, seja na igreja, seja na nossa devoção individual, seja no nosso trabalho, como vamos ver daqui a pouco, em um pouco mais de detalhe. A igreja, graças a Deus, encontra, então, esses homens com boa reputação, com sabedoria e cheios do Espírito Santo. E a igreja apresenta esses homens diante dos apóstolos. E aí, na lista desses homens apresentados diante dos apóstolos, estão ali Estevão e Filipe, encabeçando a lista. Então, Lucas já trata de apresentar esses homens como homens qualificados, cheios do Espírito Santo. Então, quando eles aparecerem daqui a pouco pregando e ensinando, defendendo o Evangelho e evangelizando, a gente já sabe. São homens cheios do Espírito Santo. Inclusive, em relação a Estevão, no verso 5, isso é repetido. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Como seria bom, né, se a gente pudesse ter uma vida cristã tal que não fosse possível falar o nosso nome sem repetir, né, que a gente é cheio de fé e do Espírito Santo. Já estava implícito, né, que esses homens eram cheios do Espírito, porque isso estava nas próprias qualificações que os apóstolos tinham dado. Mas quando vai falar de Estevão, Lucas não consegue falar de Estevão sem repetir. Olha, Estevão, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Como eu queria que minha vida fosse assim. Como a gente devia querer isso, né, que a nossa vida fosse assim. Que não pudesse ser dito o nosso nome, sem dizer que a gente é dessa forma, cheio de fé e do Espírito Santo. Alguns autores vão enxergar nessa lista representantes somente do grupo de judeus gregos, porque aqui, de fato, só há nomes gregos nessa lista, e isso chama atenção. Mas a gente não, isso eu chamo só por uma questão de um detalhe, uma curiosidade, mas mais provavelmente foram realmente pessoas dos dois grupos, seguindo somente a qualificação que os apóstolos haviam dado para a igreja. E os apóstolos, então, oram por aqueles homens e impõem as mãos sobre eles. Certamente não para que eles recebessem o Espírito, uma vez que eles já eram cheios dele, mas legitimando que aqueles homens tinham autoridade para, então, exercer o seu ministério e demonstrando ali a continuidade entre o ministério dos apóstolos e o ministério desses homens. Então, publicamente, diante da igreja, os apóstolos impõem as mãos sobre aqueles homens e oram por eles, investindo-os de autoridade, então, para tratar dessa questão tão importante, que é o socorro aos necessitados e a administração financeira da igreja. Qual é o resultado, então? Terminamos a segunda parte da passagem, vamos para a terceira, o resultado dessa solução. O verso 7 vai nos dizer, então, se foi uma boa solução ou não. E a gente sabe de cara, então, que foi uma ótima solução. Crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. Veja que quando os apóstolos, então, tiveram a oportunidade de se dedicar, então, àquilo que era de fato o chamado deles, o ministério da oração e da palavra, o resultado não poderia ser outro. Crescia, então, a palavra de Deus. Então, foi uma solução que pareceu bem aos olhos do Senhor, e ele dá uma resposta muito clara e muito rápida para aquela comunidade. A partir do momento que eles começam a funcionar dessa maneira, a palavra de Deus, então, cresce e se multiplica o número dos discípulos, inclusive chegando alguns sacerdotes se converterem. Sacerdotes que certamente pertenciam àquele grupo dos hebreus lá, né? Então, até então, a palavra está se multiplicando, está crescendo, as conversões estão vindo, mas, por enquanto, restrita ao círculo dos judeus hebreus. A partir do verso 8 aí, do capítulo 6 em diante, Lucas vai narrar, então, essa expansão do Evangelho, a partir desse núcleo para o exterior.
Bom, meus irmãos, essa então é a passagem, esses são os detalhes, né, que a gente precisa entender para compreender melhor o que está sendo dito aqui. E eu queria, nesses minutos finais, falar sobre dois princípios muito importantes que a gente tira dessa narrativa. O primeiro princípio que eu queria tratar com a igreja é o seguinte: não dá para falar dessa passagem sem falar de diaconia, ou do ministério do diaconato. Essa passagem, tradicionalmente, ela é a passagem que muitos tratam como sendo a passagem em que esse ministério, esse ofício da igreja, do diaconato, ele é instituído. Então, muitas Bíblias, a minha aqui inclusive, tem até um subtítulo ali para esse trecho, chamando esse trecho de A Instituição dos Diáconos. Eu não sei quem percebeu isso aí. Então, muitas pessoas vão tratar que o ofício do diácono, que a gente vê em outras partes do Novo Testamento como algo estabelecido, e olhando para a história da igreja, para os pais da igreja, para a igreja do primeiro e segundo século, a gente vê esse ofício, né, nas igrejas, ele teria surgido ou sido instituído oficialmente nesse trecho. A nossa igreja é uma igreja que adota esse modelo, né? A gente tem os presbíteros, né, os nossos pastores. Presbítero, pastor, bispo, na Bíblia são termos equivalentes. Tá? Então, a gente tem os nossos pastores cuidando das pastorais. Né? Então, as questões de educação, né, de ensino da Bíblia, de missão e de adoração, /oração, estão sob a tutela dos pastores, seguindo mais ou menos o modelo que está aqui em Atos 6. E questões relativas à administração, como a diaconia de socorro aos necessitados, né, que é um dos pontos aqui, diaconias de comunicação, de patrimônio, de manutenção, estão sob a tutela do diaconato. Tá? Essa passagem, então, ela seria a instituição do diaconato, e eu vou trazer isso porque, certamente, quando você for estudar essa passagem em outros contextos, você vai acabar se deparando com isso. A resposta é ambígua, tá? Sim e não. Péssima resposta, né? Resposta de consultor, resposta de candidato. Sim e não, tá? Vou falar primeiro por que não. O termo diácono ele não é usado aqui em lugar nenhum, tá? No original lá do grego. E os 7, nem nesse trecho, nem em outras partes, eles são chamados de diáconos. Embora o termo relacionado com diácono, que é diaconia, né, que é o serviço, ele sim aparece nesse texto aqui várias vezes. Deixa eu te contar onde. No verso 1 ele aparece, quando fala da distribuição diária, na verdade seria a diaconia diária, quando eles falam que não é razoável que eles abandonem a palavra de Deus para servir às mesas, seria a diaconia das mesas, né, algo assim. E no verso 4, eles vão falar que da diaconia, da oração e da palavra. Quando ele fala aí o ministério da palavra, a palavra que está ali é diaconia. Então, assim, se você tivesse só essa passagem, o que isso importa? Né? É porque ele está usando a palavra diaconia nesse texto, de fato está usando, mas ele está usando ela num contexto muito mais geral ou num significado muito mais amplo do que propriamente o exercício do ofício da diaconia, como a gente conhece hoje nos dias atuais, né, nos dias modernos. Cada serviço que está sendo descrito aqui, ele está chamando, né, Lucas está chamando de diaconia. Então, nesse sentido, pelo fato dos 7 não estarem sendo oficialmente chamados de diáconos, a diaconia, a palavra diaconia está sendo usada aqui num termo mais geral, não daria para dizer que esse texto institui diaconato, se a gente tivesse só esse texto. Tá? Então, essa seria a parte do não da minha resposta. Agora, o sim é porque, embora isso não tenha sido, talvez a gente não possa defender que os primeiros diáconos estão sendo instituídos aqui, o princípio por trás do diaconato está muito bem estabelecido nessa passagem, que é o quê? Embora tudo seja diaconia, né, embora o serviço às mesas e o ministério da oração e da palavra seja descrito por Lucas como diaconia, então tudo, em última instância, é serviço, está muito claro nesse texto que existe um serviço que algumas pessoas foram chamadas a fazer e que quem foi chamado a fazer esse serviço não deve se ocupar de outro serviço na igreja.
Então, esse princípio de divisão entre o ministério da oração e da palavra e do serviço às mesas, essa divisão está estabelecida nesse texto. Então, de fato, esse modelo de governo que a gente vai encontrar depois lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele é instituído aqui em princípio. Tá? Então, por isso que fica um sim e um não ali. De fato, você pode tirar o princípio que norteia esse modelo de governo, mas não daria para a gente dizer com toda certeza que aqui a igreja instituiu os seus primeiros diáconos. Tá? Agora, o outro princípio que eu queria tratar aqui, e a gente já está caminhando para o fim, é justamente a questão da diaconia no seu sentido mais amplo. Eu espero que tenha ficado claro ao longo da exposição que tanto a oração, a palavra, que algumas pessoas são chamadas especificamente para cuidar, né, os nossos pastores, os presbíteros, são chamados para esse ministério, quanto aqueles que são chamados para o serviço da mesa, eles estão servindo, eles estão prestando uma espécie de diaconia. Por que isso é relevante, meus irmãos? Essa palavra diaconia, no contexto grego ali do primeiro século, a conotação mais forte que ela tem é de um serviço de servo mesmo. Tá? A gente está falando de um serviço servil. Vou usar um pouquinho de exagero aqui, né? Um serviço servil. É o serviço que um servo prestava. Exatamente por ser um serviço que somente servos prestavam, era extremamente degradante para as pessoas de cultura grega, para o mundo grego, você dizer que você era um diácono, ou que você servia dessa maneira. Não era isso que era valorizado naquela cultura. O que era valorizado era outro modelo de ser humano, não era aquele que servia. Mas aí vem Jesus. E Jesus vai falar o seguinte, por exemplo, ele fala isso em várias passagens, mas ele vai dizer, por exemplo, lá em Mateus capítulo 20, dos versos 25 até 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veio Jesus e inverteu essa lógica. Veio Jesus e colocou um contraste imenso, um abismo entre a maneira como o mundo valoriza as pessoas, o que o mundo chama de pessoas qualificadas e o que a igreja chama de pessoas qualificadas. Então, os líderes da igreja, eles são servos, eles prestam serviço da oração, o serviço às mesas, eles prestam serviço à mesa. Jesus falou, aqueles que são os líderes são os que precisam servir mais. Eles não são, a qualificação do líder é que ele seja um excelente servo, é que ele esteja cheio do Espírito Santo para ele poder ser igualzinho o modelo dele. O cabeça que está sobre a igreja é um servo. Então ele tem que ser qualificado para ele ser igual àquele para quem ele presta contas, que é Jesus. E Jesus é um servo. Mas não entenda, meu irmão e minha irmã, que isso é responsabilidade somente daqueles que estão investidos de algum ofício na igreja. Não são somente os pastores, mestres, os diáconos que são chamados a servir. Isso é a razão de ser da igreja cristã como um todo. Então, eu e você não podemos nos furtar a essa obrigação de buscar que nós sejamos encontrados qualificados para o serviço diante do nosso Deus. Nós precisamos nos qualificar, não é querendo ser os mais proeminentes, aqueles que aparecem mais, aqueles que mandam mais,
aqueles que influenciam mais, que têm mais poder. O modelo de liderança do cristão e o chamado cristão é um chamado de serviço. E servir a quem, meu irmão e minha irmã? A Deus em primeiro lugar. Mas como que é esse serviço a Deus? A gente viu 2 aqui. Ensinando a palavra e orando por um lado, mas acudindo aos necessitados por outro lado. É a preocupação da igreja e, portanto, deve ser a minha e a sua preocupação se aqueles que são os mais vulneráveis no dia de hoje estão sendo alcançados pelo socorro da igreja. A gente precisa estar preocupado em descobrir quem são os órfãos, quem são as viúvas hoje, quem são aquelas pessoas que não têm quem zele por elas. A gente vai terceirizar esse serviço? Ou a gente vai se esconder e dizer que é responsabilidade dos diáconos acudir os necessitados? Meu irmão e minha irmã, se o seu modelo é Jesus Cristo tomou a forma de servo. E ele veio para servir, como diz a canção. Ele assumiu essa forma e ele é o nosso modelo. Então, aqueles de nós que querem ser mais qualificados no reino de Deus, e a Bíblia nos incentiva a buscar essas qualificações o tempo todo, as qualificações que você e eu devemos estar buscando são as qualificações de um servo. Então, que Deus não permita que a gente se acalme, que a gente se aquiete, enquanto houver necessitados que estão no nosso raio de ação e que a gente possa fazer algo por eles. Deixa eu dizer para você, não são só os ministros de tempo integral que fazem isso. Todos nós somos ministros de tempo integral. Todos nós. Deus pode não ter te chamado para o ministério da oração da palavra. Deus pode não ter te chamado para o diaconato. Mas Deus te chamou para ser um comerciante. Deus te chamou para ser um advogado. Deus te chamou para ser um médico. Deus te chamou para alguma coisa que você precisa estar cumprindo fielmente. Mas essa alguma coisa que Deus te chamou, meus irmãos e minhas irmãs, em última instância, é serviço. Que Deus crie em nós esse coração de servo. Eu posso dar o testemunho para os irmãos que eu fui muito impactado por essa palavra. Essa palavra realmente me pegou de jeito essa semana. Porque eu sei que eu tenho falhado nisso. Mas eu quero chamar os irmãos a me ajudar, para eu ajudar vocês também. A gente precisa servir, meus irmãos. A gente precisa servir uns aos outros. A gente precisa servir aqueles que não têm ninguém por eles. A gente fica achando que vai ser o voto nosso na urna que vai fazer esse país mudar. E está a igreja aí fazendo 0 de diferença onde a gente está inserido. Não pode, está errado. Não é na violência, meus irmãos, não é no nosso ânimo, mas é pelo Espírito Santo. E a gente tem as ferramentas para buscar o Espírito, a gente tem a Bíblia, a gente tem a oração, a gente tem a palavra. Eu vou te falar o que a gente não tem. A gente não tem desculpa, porque o resto a gente tem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, que torna a obra de Cristo efetiva, eficaz nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque o nosso modelo é alguém que serve, e Ele nos serviu porque Ele morreu em nosso lugar. Quando nós não éramos merecedores, pelo contrário, éramos Teus inimigos, e fomos servidos por Jesus Cristo. Deus, que a nossa fé se expresse em serviço e obra, Deus. Deus, não permita que nós estejamos tranquilos, Deus, enquanto o Senhor estiver nos chamando para esse serviço, Senhor. Seja na oração, seja orar uns pelos outros, seja ensinar a palavra uns aos outros, seja servir na igreja, Deus, da maneira como o Senhor tiver chamado, ou Deus, ou seja na nossa lida diária, Deus, na nossa profissão, na nossa casa, no criar dos nossos filhos. Mas que o Senhor não permita, Deus, que nós sejamos negligentes, servos maus, servos infiéis, Deus. Que nós queiramos, acima de tudo, o bem daquele que nos chamou para esse serviço. E que esse bem, Deus, que nós queremos tanto, se expresse, Deus, nas nossas orações, Deus. Abençoa a igreja, Deus, abençoa a igreja de esperança, para a igreja de esperança não negligenciar o seu chamado,
para que a sua liderança funcione, para que as suas diaconias funcionem, e para que cada irmão aqui, Deus, funcione como servo do Senhor no contexto em que estiver atuando, Senhor. A oração da tua igreja em nome de Cristo Jesus. Amém.